Oi, pessoal, vamos iniciar aqui o capítulo 2, máquinas simples. Virando a página, iniciando o capítulo, a gente tem uma imagem aqui que consiste num conjunto de engrenagens. Pessoal, quando vocês veem essa engrenagem, o que vocês imaginam? Eu, particularmente, penso na palavra máquina. Só que, ao contrário do que as pessoas imaginam, as máquinas não precisam ser equipamentos complexos, grandes. Existem outros tipos de máquinas que são máquinas mais simples. As chamadas máquinas mecânicas, por exemplo, são equipamentos que nós encontramos no nosso dia a dia, como, por exemplo, uma tesoura. Uma tesoura é um exemplo perfeito de máquina mecânica. Já as máquinas mecânicas, elas podem ser formadas a partir da junção das máquinas simples, que é o que nós vamos estudar nesse capítulo. Então, virem a página aqui, por favor. A gente vai ver o nosso primeiro exemplo de máquina, que é chamado alavanca. Uma alavanca consiste em nada mais do que uma barra que pode ser de ferro, de madeira ou de algum outro material que tenha como objetivo mover algum objeto. Então, as máquinas alavancas servem para a movimentação de objetos. Essas máquinas, as alavancas, elas têm duas forças presentes no seu funcionamento. Essas forças são chamadas de força potente e força resistente. Força potente é a força que está sendo aplicada pela pessoa que está querendo mover o objeto. E a força resistente é a força do objeto a ser movido, a resistência do objeto a ser movido. Aqui temos três tipos de alavancas. Vamos ver as diferenças entre cada um. A alavanca mais comum, pessoal, é a chamada de alavanca interfixa. Um detalhe sobre as alavancas interfixas é que quanto maior for o tamanho da alavanca, maior vai ser a facilidade a se mover um objeto. Então, se eu tenho uma alavanca muito pequenininha, eu vou ter que ter uma força potente muito grande. Agora, quanto maior for o tamanho da minha alavanca, menor vai ser a minha força potente. Então, se eu quiser sozinho, por exemplo, mover um objeto muito pesado, o ideal seria que eu utilizasse uma alavanca com o maior tamanho possível. Agora, se eu tiver o auxílio de mais pessoas, o tamanho da minha alavanca pode diminuir. O segundo tipo de alavanca que nós vamos ver é a chamada alavanca interresistente. Esse tipo de alavanca é uma alavanca em que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. O exemplo mais comum desse aqui é o carrinho de mão. Olha só. O que a gente tem aqui no carrinho de mão? O ponto de apoio fica na frente, a roda. A força resistente fica no meio, que é o material que vai ser carregado. E a força potente fica na ponta, que é a pessoa que está levantando o carrinho e empurrando ele adiante. Pessoal, já nas alavancas interpotentes, a força resistente ela se encontra na ponta, então vamos supor que eu estou, que nem o exemplo ali do livro, segurando uma pá aqui. A força resistente é o objeto a ser movido, a neve, que está aqui na ponta. A força potente está aqui no meio, o cabo da pá, e o ponto de apoio aqui, o final da pá, que é onde eu vou dar o direcionamento a ela. Então, se eu estou fazendo esse movimento, a força resistente está na ponta, minha força potente está aqui no meio e o meu ponto de apoio está aqui no final. Agora, na página 20, a gente vai ter outro tipo de máquina, que são as engrenagens e roldanas, que são formadas pelas rodas. Então, qual que é a diferença de uma para outra? Pessoal, uma roldana é uma roda presa a um ponto fixo, que ela consegue se movimentar por completo. Já as engrenagens são rodas que, para se movimentar, elas se utilizam de dentes, como as engrenagens lá do início do capítulo, ou então elas utilizam uma correia, como por exemplo vocês têm numa bicicleta. Essas engrenagens e as roldanas, elas têm diversas funções. Como nessa imagem aqui, elas podem ser utilizadas para levantar um objeto cujo peso seja grande demais para uma pessoa levantar sozinha utilizando as mãos. E notem que quanto mais roldanas, maior vai ser a facilidade da pessoa em levantar um objeto muito pesado. Ou então elas podem ser utilizadas para conferir, por exemplo, maior velocidade, como no caso das marchas de uma bicicleta. Dependendo da combinação de marcha que uma pessoa utiliza, ela vai conseguir subir um morro muito íngreme com maior facilidade, ou então ela vai conseguir desenvolver maior velocidade num curto espaço de tempo. Virando aqui a página, a gente tem ainda outras máquinas, começando aqui em cima. Plano inclinado, punho e parafuso. Vamos lá. Um plano inclinado nada mais é do que uma rampa. Então, se eu quero mover um objeto pesado de um nível mais baixo para um nível mais alto, eu posso me utilizar de uma rampa e empurrar ele para cima. Mais fácil do que levantar e colocar ele em cima desse nível mais alto. Só cabe um detalhe. Quanto mais inclinada for a rampa, mais fácil é para mim mover o objeto. Agora, quanto mais inclinada for a rampa, maior vai ser a distância também. Então, é algo a ser pensado na hora de mover. O outro tipo de máquina que nós temos aqui é a chamada cunha. Então, uma cunha é uma máquina que serve para separar
um objeto em duas metades, como no caso do machado aqui. Qual é o fator principal aqui? O quão afiada é a cunha. Quanto mais afiada ela é, menos força eu tenho que fazer para separar o objeto em duas metades. Quanto menos afiada ela for, mais força eu vou ter que fazer. Por fim, nós temos os parafusos. Os parafusos então têm como função unir as diferentes partes de um objeto. Quanto mais pressionado for o parafuso, maior vai ser a força com que esses objetos vão ser unidos. E também para largar, pode ser utilizado no sentido contrário também. Pessoal, aqui na página 22 nós temos um exemplo histórico de como esse tipo de máquina pode ter sido utilizado. No caso, uma rampa. Existe muito mistério sobre como foram feitas as pirâmides do Egito. Então, existem teorias até hoje, mas não se tem nenhuma certeza. Uma das teorias aponta que aqueles enormes blocos de pedra utilizados nas construções foram levados aos andares mais altos utilizando-se rampas. Ou seja, uma máquina simples que já é utilizada desde a antiguidade da história do homem. Pessoal, tanto aqui no finalzinho da página 22, quanto na página 23 e na página 24, nós vamos ter atividades que podem ser resolvidas utilizando-se o material visto ao longo do capítulo. Só atenção aqui ao banco de dados, na atividade número 1, que vocês podem resolver também com o auxílio de um dicionário. Então, por enquanto é isso, nos vemos na próxima aula.